Ahora vamos a escuchar nuestra mesa redonda con la comitiva mexicana. Aún están ahí. ¡Viva México! Quiero ir. ¡Viva! Entonces, podemos sentarnos. Ingeniero Aldimir, presidente de la Asociación Nacional de Industria de Plásticos, por favor. Ingeniero Eduardo Medrano, de la Asociación AMMT. Vale. Eduardo Tovar, de Modern Machine Shop. Pilar Pinheiro, de Comercio Europa. E depois temos os portugueses, o engenheiro Amaro Reis, presidente da APIP, o engenheiro José de Oliveira Guia, aí está, e temos também João Faustino, presidente da Cefamal. Está cá? Obrigado. Só para explicar um bocadinho o conceito desta mesa redonda. Vamos ter aqui uma espécie de conversa informal sobre o tema, é como se tivéssemos aqui 7 amigos a discutir assuntos sérios. E então lançava só aqui um repto inicial, para se pudessem falar um bocado das relações comerciais Portugal-México, para os setores, obviamente, dos moldes, máquinas e ferramentas para a indústria e plásticos, num quadro de retoma mundial, agora pós-Covid, aquilo que é o vosso diagnóstico e o que é que poderemos esperar nos próximos anos. Muito obrigado. Empieza quien quiera, que se puede tomar delante. Vale, gracias. Bom dia. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Um prazer ter a oportunidade de estar entre amigos, assim como Miguel Gomes da Costa, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana. Obviamente, Hernán Centro Toledo, embaixador do México no Brasil, Manuel Oliveira, secretário-geral de Cefamol, e também, obviamente, João Faustino, presidente de Cefamol, José de Oliveira Guia, presidente da NEME, Armando Reis, presidente da PIP, Eduardo Tovar, diretor-geral da editorial Modern Machine Shop Mexicana, meu amigo Eduardo Medrano, presidente de AMPT, e Pilar Pinheiro, diretor de Comercio Europa, e Jorge, que está por allí. Vou tentar falar em portunhol ou espanholês, depende de qual funciona melhor para mim. México e Portugal, além de países irmãos, mantêm um importante comércio de mão dupla, onde se destaca na fabricação de moldes portugueses e a comercialização de resinas plásticas mexicanas. Em nosso país, a ANIPAC, essa Associação Nacional de Indústria de Plástico, representa mais de 90% do mercado mexicano no setor. O setor de plásticos é a voz oficial perante as autoridades mexicanas. A indústria de plástico representa uma produção e consumo de 7 milhões de toneladas de produção e consumo anual, 1,75% do consumo e produção mundial, sendo autossuficiente no consumo de plásticos como PVC, poliestireno, PET, e enquanto mantenemos um ligeiro déficit em polietileno e polipropileno. O valor de produção e consumo de plásticos no México é de 30 mil milhões de dólares anuais, que inclui investimentos em máquinas e equipamentos de 3 mil milhões de dólares. Inclui equipamento primário, extrusoras, injetores, etc. Equipamento secundário, moldes, cabeças, rolos formadores e equipamento periférico. Por outro lado, somos líderes em conceitos de reciclagem, pois mantenemos uma taxa de reciclagem de 26%, a mais alta da América Latina, América em total. É uma das 10 melhores do mundo. Temos a maior planta de reciclagem de PET do mundo e a maior planta de reciclagem de polietileno e polipropileno da América.
A indústria de plástico mexicana representa quase 3% do produto interno bruto e um quarto do PIB industrial, com um valor de mercado, como mencionei antes, de 30 mil milhões de dólares. A segmental do mercado é distribuída de forma seguinte: 47% em embalagens, 21% no consumo, 12% em construção, 7% em eletrônica, 6% no setor automotivo, 3% na agricultura, 2% na indústria médica, finalmente 2% em outras aplicações. A ANIPAC foi a primeira associação de plásticos do mundo em aderir a um compromisso global com a nova economia de plásticos, liderada pela Fundação Ellen MacArthur na Inglaterra. Todas as ações da nossa associação estão alinhadas aos 4 R's, dos conceitos do modelo de economia circular e aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a Organização das Nações Unidas apoia. Tanto que na semana passada foram assinadas 2 novas leis em nosso país. A Lei de Economia Circular, a Lei de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. É novo para nós. Por fim, acreditamos que é chegado o momento da indústria do plástico se comprometer com os conceitos de repensar, redesenhar, reduzir, reutilizar e reciclar. Mas, acima de tudo, reduzir significativamente o consumo e o uso de energias ecologicamente corretas. Vivimos e consumimos como se tivéssemos 2 planetas disponíveis. Estamos comprometidos aos enfoques das gerações futuras. Obrigado novamente por esta oportunidade de fortalecer, não só como parceiro, os laços de amistade e colaboração entre indústrias e países irmãos. Novamente, muito obrigado. Buenos días para todos. Muy complacido de estar aquí en Portugal. Mi nombre es Eduardo Tobar, soy director editorial de la revista Modern Machine Shop para México. Mi empresa tiene sede en Estados Unidos, se llama Gardner Business Media, es una empresa de 93 años. ¿Y por qué México? Hace 8 años, con el presidente, es una empresa familiar, con el presidente actual, es la 4ª generación, Rick Klein, veíamos la importancia que tiene México para toda América Latina en el sector metalmecánico. Yo venía, después de trabajar 18 años, cubriendo toda la industria metalmecánica, por supuesto Brasil, Argentina, Chile, Colombia y, claro, México. México se consolidó en los últimos 15 años como el país manufacturero más importante de América Latina, incluso relegando a Brasil. Esos 14 tratados comerciales de los que hablaba el señor embajador, con más de 46 países, le abre a México un mercado inmenso en donde muchos países de América Latina, países asiáticos y europeos quieren estar para llegar a todos esos distintos mercados. Así las cosas, yo les doy un ejemplo de lo que es la comunidad andina, conformada por Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, donde hace 10 años cualquier persona iba a comprar un vehículo y los vehículos eran fabricados en Brasil. La estrategia que ha tenido México de desarrollo y de acuerdos comerciales, actualmente en todos estos 5 países de la región andina, todos los automóviles, tanto asiáticos como europeos, son producidos en México. Eso es un ejemplo de cómo México ha entrado en el mercado latinoamericano, especialmente la industria automotriz, y pues por supuesto es el parceiro
más importante que tiene Estados Unidos. México, como todos saben, pues es el quinto productor de autopartes en el mundo, con más de 78.000 millones de dólares. Estoy hablando antes de la pandemia porque todos sabemos que la pandemia cambió las cifras de producción de la industria aeroespacial y aeronáutica en todo el mundo. Es el sexto productor de vehículos ligeros en el mundo. En la industria aeroespacial, México está en el puesto número 12, con exportaciones por más de 9.682 millones de dólares, con datos de la FEMIA, de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. En dispositivos médicos, México es el país número 1 exportador en América Latina y, por supuesto, el mercado principal de estos componentes médicos y dispositivos médicos es Estados Unidos. En cuanto al tema de moldes, el ingeniero Eduardo Medrano, presidente de la Asociación de Manufactura de Moldes y Troqueles de México, tendrá más detalles, pero por supuesto México importa más de 2.600 millones de dólares en moldes y troqueles. Y aquí hay una historia muy bonita que quiero compartirles. Cuando hace 8 años empecé a enfocarme únicamente en México, Eduardo Medrano ha liderado la capacitación especialmente para la industria de moldes y troqueles en México, y quiso crear una asociación que agrupara y fortaleciera este importante sector que, como todos saben, los moldes están en todas partes, desde un celular, el secador de cabello, un mouse de un computador, están en todas partes los moldes. Y con él decidimos, la empresa nuestra, Gardner, y la asociación, crear una feria para fabricantes de moldes y troqueles en México que no existía. En Estados Unidos, nuestra empresa, desde hace más de 20 años, organiza Amerimold, que es una feria exclusiva para fabricantes de moldes que se hace cada año, alternándose en Rosemont, Illinois, y en Chicago. Es así como en el 2019 hicimos la primera feria para fabricantes de moldes en Querétaro. Fue todo un éxito, hay que decirlo, estábamos sorprendidos. Contamos con más de 4.000 asistentes. Esta feria es especial ¿en qué sentido? En que agrupa toda la cadena de la fabricación y el mantenimiento de moldes. Tiene un pabellón metalmecánico con proveedores de máquinas herramienta, software para manufactura, metrología, dispositivos de sujeción, herramientas de corte. Este es un pabellón pues, del sector metalmecánico. Tenemos un pabellón de los mismos productores, fabricantes de moldes, tanto locales mexicanos como de otros países, y por supuesto esperamos que el 5 y el 6 de octubre del próximo año contar con la presencia de Cefamol y algunos fabricantes de moldes en Portugal para que nos hagan el honor de participar en esta exposición. De igual manera, nosotros no solamente hacemos exposiciones industriales, sino que llevamos contenido agregado, así como nuestras revistas tienen contenido especializado sobre casos de aplicación, sobre mejoramiento de producción, donde le enseñamos a los industriales cómo mejorar su producción. Precisamente organizamos conferencias técnicas para manufactura de moldes, manufactura aditiva e inyección de moldes, básicamente en 3 salas donde pues muchos de los fabricantes de moldes de México y de América Latina van a actualizarse con las últimas tendencias de la industria. Básicamente nosotros hemos querido, con Gardner, como les decía, tiene una historia de 93 años, donde tenemos revistas en Estados Unidos y en México, dirigidas al sector metalmecánico, especialmente pues, a talleres de subcontratación,
y también a la industria del plástico con la revista Plastics Technology, una nueva revista que es dedicada al sector de la manufactura aditiva, y otra a los acabados superficiales metálicos. Para hacerles finalizar, nosotros siempre hemos querido ser el puente de comunicación entre esos proveedores de tecnología y los industriales del sector metalmecánico, precisamente para que se desarrolle toda la industria. Y uno de esos medios importantes pues son las ferias industriales, donde la gente va a adquirir tecnología, donde quiere ser más competitivo, y como lo han mencionado acá, México ha crecido muchísimo en los últimos 10 años especialmente, donde el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ha abierto a la industria automotriz un panorama muy grande, porque aumentó el contenido de valor regional en las partes esenciales, principales y complementarias que llevan los automóviles. Entonces, hay una necesidad de proveeduría, de suministro, y México necesita crecer su proveeduría con talleres metalmecánicos, con plantas de manufactura, y por eso se necesita mucha tecnología, se necesita tener nueva maquinaria para ser competitivo, y en eso pues yo invitaría a mi tocayo, el ingeniero Eduardo Medrano, a que nos cuente cómo ha sido ese crecimiento de la industria de fábrica de manufactura de moldes en México. Muchas gracias. Ahí está. Pues muy buenos días a todos. De verdad es un privilegio el poder visitar Portugal, experimentar la calidez y la cercanía de amigos que, si bien históricamente nuestros países han tenido una dinámica muy interesante de relación tanto comercial como amistad, finalmente hoy coincidimos en un camino que es la industria. He de ser muy abierto con ustedes que para México, Portugal es un referente de manufactura y particularmente en la de moldes, troqueles y herramientales. Reconocemos que el rol que tiene Portugal, particularmente en nuestra industria, es muy relevante porque mucho de lo que hoy producimos, una porción importante, una porción de los herramientales que llevan mayor complejidad, de mayor especialidad y nicho, son hechos en Portugal. Hoy en México enfrentamos un reto, y creo que es para todo el mundo, sin demeritar un trabajo grande que han hecho en Asia, pero finalmente vemos que los herramientales se comoditizaron en Asia. Hoy competimos con un mercado en el cual el precio y el tiempo de entrega nos hace difícil a nuestras propias industrias tomar parte de un mercado global que, si bien mencionaba el señor embajador, pues parece que lo vamos a echar reversa a la globalización. Hoy vamos a la regionalización, a esta parte de relocalizar capacidades productivas, y la industria de moldes, troqueles y herramientales se reta ante una figura como Asia, donde han colocado una cantidad importante de su producción a costos muy bajos, y ahora nosotros tenemos que ser muy creativos para ello. México, hasta no hace más de una década, si ustedes recordaran,
pues no nos conocían mucho en el tema de los moldes, no nos conocían mucho para fabricar herramientales, y realmente fue una tarea de varios empresarios, varias empresas fundadoras de la asociación, entre ellas Moldes Mendoza, que está en Guadalajara, Integrity Mold, una inversión canadiense que llegó a dar servicios de mantenimiento a los moldes en México, y hoy, después de casi 10 años, esta empresa vende más de 60 millones de dólares de moldes en México y los produce en México y continúa creciendo. Una empresa que ha tenido 4 expansiones en este tiempo y sigue colocando de una manera efectiva en una combinación virtuosa, que es la locación geográfica y el uso del talento humano, haciendo, yo creo que de la transferencia de conocimiento la clave de su éxito. De ahí veíamos también evolución en moldes en San Luis Potosí con la familia Ayala, una familia de 3 generaciones, que igual lo vemos en Portugal, familias que van trascendiendo de generación a generación. Y de ahí, bueno, conjuntamos con Makino, que es la empresa a la cual yo presido en México y que ha sido mentora y patrocinadora de esta asociación en México, precisamente creyendo que en México dejó de ser ese país de mano de obra barata, dejó de ser ese país que simplemente maquilaba, y hoy es un país que genera valor, ¿no? Es alto valor en la manufactura. México tiene vocación para fabricar herramientales. No hace mucho nuestra fabricación le llamaba Óscar Albín, el director, el presidente de la industria de autopartes, decía era incipiente. Hoy hablamos de una participación modesta, de un 10% de lo que se consume en México, lo hacemos en México, 90% viene importado, con un valor de más de 5,000 millones de dólares. 2,000 millones de dólares, ya hablaba por aquí mi tocayo, en moldes de inyección, 600 millones de dólares en moldes de inyección de aluminio y de tipo automotriz, casi $1 millón, 1,000 millones de dólares en troqueles, y todo lo que tenga que ver en servicios, portamoldes, aceros, pues son 2,000 millones de dólares, que hoy en México se tiene que importar y únicamente una participación del mercado doméstico. El reto que tenemos como industria en México, en particular de este sector, es escalarnos. Hay la vocación, sí, nos gusta hacer moldes, sí, tenemos la inventiva, ¿no? Yo les digo que en México el que hace un molde es como el Miguel Ángel, ¿no? El Miguel Ángel del mármol, pues es acá el Miguel Ángel del acero, porque el que hace el molde está viendo una máquina en un pedazo de acero que todavía no tiene nada hecho. Y de esta industria que es tan apasionada, hoy en México el promedio de manufactura de moldes en un taller pues va entre 20 y 25 moldes. Tenemos alrededor de 500 talleres en el país. La asociación se ha encargado de visitar a más de 215 talleres donde hemos sido testigos de la maquinaria, del personal que se tiene, de las capacidades, pero si ustedes le piensan matemáticamente, ser relevantes para este mercado tenemos que escalarnos. Es por ello que hoy en esta oportunidad de conocer a Portugal vemos una oportunidad para desarrollar alternativas de colaboración en las cuales podamos aterrizar mayor manufactura en México. La realidad que hay dentro del Tratado de Libre Comercio y la manufactura es que hay que estar en México para ganar parte de este mercado. Más y más el tema de regionalización en Norteamérica pone en presión. Hablaban de 2 temas, el señor embajador y también por ahí mencionaron el efecto. Uno es del Tratado de Libre Comercio, que nos vamos a un contenido local del 75%, que nada más en autopartes
es un valor de 35,000 millones de dólares, y de todo esto se tiene que producir de un molde, de un troquel, y finalmente toda esta producción va a demandar que la interacción de centros de diseño y la manufactura del molde, del troquel, sea en la región. Todo esto va a empujar a que, si bien el mercado de mayor crecimiento tendríamos en América Latina se va a centrar en Norteamérica, México captura el mayor número de oportunidades. La guerra tarifaria, ¿no?, la guerra de aranceles de Estados Unidos con Asia, pues igualmente ya hoy Estados Unidos está bajo presión, y lo vemos desde nuestra industria, en que en el último año hemos visto muchas empresas ya teniendo planes y teniendo ejecución de manera apresurada para salir avante del Tratado de Libre Comercio. Finalmente diría yo que este nuevo plano que se ve en México es un plano de alianzas, es un plano en el que tendremos que acelerar nuestro crecimiento y complementar con aliados. Aliados, empezaba yo con esta relación histórica con Portugal. Admiramos a Portugal por todo lo que han hecho en la industria de moldes, de herramientales, y México, con una vocación clara y confirmada, más de 500 empresas. Hoy abrimos nuestros brazos y decimos cómo podemos cooperar, ¿no? Alternativas concretas, pues viene desde operaciones de servicio y mantenimiento en México, aquellas empresas que ya tengan clientes en México y que finalmente quieran centros, ¿no?, desarrollar centros certificados, pues nuestros socios están interesados en poder hacer relación con estas empresas portuguesas. Una más es la de poder ser vía en joint ventures para poder escalar la producción. Existe no nada más el tema, ¿no?, principal de la atracción de la industria automotriz, ya se hablaba de la industria aeroespacial, enseres domésticos, electrónicos, industria médica y todo lo que es de consumo y retail. Somos al final un país que, además de que el 80% de nuestra producción se queda en Norteamérica, pues tenemos 130 millones de personas que están consumiendo, y todo es un mercado potencial. Y finalmente, también dentro de los joint ventures para manufactura, están las empresas que se quieran establecer en México. México finalmente tiene las facilidades en diferentes estados de la República, del que vengo, que es Querétaro, ofrece esa facultad. Hoy Querétaro tiene más de 60 empresas de manufactura de herramientales, y dentro de toda esta visión yo les diría, finalmente en la oportunidad, la trascendencia de las empresas está cuando cruzas generaciones y fronteras. Hoy podemos atravesar una frontera en la cual México tiene el mercado, Portugal tiene la producción y el conocimiento, y México está en una necesidad en la que podamos complementar nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, pero sobre todo este deseo de participar como aliados para una oportunidad de mercado y hacer que nuestras empresas trasciendan. Gracias. Muy buenos días. Para concluir el bloque mexicano, tomo la palabra. Muchas gracias a la Cámara de Comercio del Uso Mexicana, don Miguel Gómez Acosta. Gracias a CENTIFE y a CEFAMOL por esta invitación. Yo quisiera presentar al organismo por el cual vengo, que es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Somos una agrupación totalmente privada mexicana, formamos parte de los organismos cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. La vocación del COMCE es, como su nombre lo dice, promover el comercio exterior y la inversión. Estamos divididos por áreas geográficas y tenemos comités bilaterales, como aquí está Jorge Yarte, que es el presidente del Comité Empresarial México-Portugal.
para promover una mayor interactuación entre México y Portugal. Hemos visto en los últimos años una mayor presencia de Portugal en México. Nos da mucho gusto ver cada vez más empresas portuguesas en México. Tenemos ya 189 empresas portuguesas instaladas en México. Y hay un acercamiento y un conocimiento cada vez mayor de Portugal en México. Y creo que esta misión es un ejemplo también para conocer de manera muy específica el sector de moldes y las oportunidades de negocios que se abren para Portugal y también para México, ¿no? Como ya me han antecedido en la palabra, México no tiene esta vocación de fabricación de moldes, Portugal la tiene. Pueden ir empresas portuguesas a México a fabricar, a instalarse en México. Como decía Eduardo, las reglas del juego han cambiado por el TEMEC, por el Tratado de Libre Comercio en la región de Norteamérica. Es mandatorio que haya un 75% de contenido regional para poder exportar en la región y también para lo que son autopartes esenciales, también tiene que tener un contenido regional del 75%. Entonces, esto hace que las empresas que quieran ser competitivas en el sector de autopartes y en el sector automotriz tengan que estar en México y producir desde México. Entonces, es una invitación para que puedan venir a México. Está ANIPAC, está la asociación que pueden apoyarlos. Y nosotros como COMCE agrupamos empresas de todos los sectores, desde el sector agroalimentario hasta el sector de servicios, pasando por el manufacturero. Y ayudamos a las empresas para hacer estudios de mercado, perfiles de negocios que quieran para poder exportar o a Europa, en mi caso como directora de Europa, o empresas europeas, en este caso portuguesas, que quieran penetrar el mercado portugués. Podemos apoyarlos, asesorarlos, guiarlos, llevarlos de la mano también con nuestros colegas mexicanos que están aquí con nosotros hoy y buscar estas alianzas que se necesitan en los negocios hoy, sobre todo si la mira de las empresas portuguesas está en el mercado norteamericano, ¿no? México sería la plataforma ideal en lo que ya se ha comentado anteriormente, tanto el embajador y los dos Eduardos que comentaron sobre el nearshoring y el reshoring. La pandemia nos ha mostrado que hay que estar cerca del mercado, se han roto cadenas de suministro importantes, entonces esto ha replanteado a muchas empresas a que tienen que estar cerca de sus proveedores, suministrar de manera geográficamente más cercana, y esto ha replanteado la vocación de negocios, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos presentamos son como aliados para ustedes, que podamos guiarlos de la mano, llevarlos con las entidades, con los representantes indicados, a través de también subirnos a la plataforma de Portugal Connect para poder subir empresas mexicanas con las cuales se puedan conectar y tener esos aliados que están buscando las empresas portuguesas. El comercio bilateral pues ha tenido un golpe en los últimos años, el comercio bilateral entre México y Portugal. Teníamos un comercio de 853 millones de dólares, el último año fue de 522 millones de dólares. Esto ha tenido un impacto, pero creemos y sabemos que va para arriba, y COMCE en esta parte nos mostramos como aliados para poder darle la vuelta al comercio bilateral y ser un aliado para ustedes para tanto buscar proveedores en México, buscar clientes o buscar estas alianzas de negocios para hacer estos joint ventures o instalarse en México para poderlos guiar y asesorar de cómo hacer negocios o en qué estados podrían instalarse. Con mucho gusto pueden contactarnos y como lema me gustaría decir nada más que el COMCE es el organismo que nuestro lema es llevar al mundo lo mejor de México, pero también traer a México lo mejor del mundo. Así que cuenten con nosotros como aliados para ello. Muchas gracias. Muito bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar antes de mais o Sr. Embaixador do México. Vou falar um português lento, o quanto possível, para que me possam entender.
porque se falasse espanhol, talvez nem os portugueses me entendessem, nem os mexicanos. Bom, Sr. Embaixador, e quero saudar também, peço desculpa por chamar-lhe amigo, mas tenho uma grande estima pelo Sr. Engenheiro Gomes da Costa, com quem tenho estado em outras iniciativas, e que é uma pessoa cuja seriedade e empenho no movimento associativo muito admiro. Um grande abraço. Queridos amigos da delegação mexicana, eu sou o presidente da ANEM, que é a Associação Nacional das Empresas Metalúrgicas e Eletromecânicas, e deste conjunto de cerca de 20 mil empresas que há em Portugal, desde sempre, pelo menos desde que eu entrei na direção do que é hoje a ANEM, e foi antes da Revolução de Abril, a Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos do Sul, porque havia também a equivalente do Norte do país, como se nós fôssemos muito grandes. Eu aprendi nestes anos que o melhor contributo que posso dar para o enriquecimento das nossas relações, no caso da indústria metalúrgica e eletromecânica, onde o setor dos moldes é a joia da coroa, foi sempre, o melhor que eu podia dizer-vos era aquilo que, ao fim destes anos todos de associativismo, já são muitos, não digo quantos são, mas basta olhar para a minha cabeça. Tenho apenas, como conclusão desta experiência de muitos anos, uma ideia que se veio acentuando na minha cabeça, cada vez com maior insistência e clareza. Os Estados devem servir as nações. As nações são as pessoas. E as pessoas geram a economia, que é o motor das sociedades e o suporte dos Estados. Aquilo a que venho assistindo já na minha provecta idade é que nos últimos anos, digamos nos últimos 20 anos, se acentuou uma alteração perigosíssima nesta hierarquia que faz as nações, nesta hierarquia que preside a organização das nações. E não há nações sem a paparoca, sem as cadeiras, sem os moldes, sem os ar-condicionados, e amanhã, não sei, sem viagens ao espaço. Sem economia não há Estado, não há nação. A economia é o suporte, é o motor, e a economia é realizada por empresas. As empresas são, portanto, as organizações chave da vida organizada de uma sociedade. Mas tenho vindo a assistir, ao longo dos tempos, no caso português, com muito maior insistência, porque é também aquele que conhece melhor, uma alteração das prioridades da importância das coisas. Se a economia sustenta a nação, porque é da nação, e sustenta o Estado que deve servir a nação, não percebo
porque há de ser a estrutura do Estado, ou dos Estados, que definem, que estabelecem aquilo que eles chamam políticas económicas. Não percebo. Provavelmente porque estou velho. E acho que o único legado que do alto dos meus quase 80 anos posso deixar-vos, eu sei que não pareço, sei que não pareço ter quase, mas tenho quase 80 anos. O único legado que eu gostaria de deixar aqui aos nossos amigos e irmãos mexicanos e aos nossos amigos e irmãos portugueses, o único legado que eu podia deixar aqui é o seguinte: o associativismo empresarial é um instrumento fundamental para desenvolver, aprofundar, melhorar as relações entre as economias, que são as pessoas, e os negócios, que são o suporte e a linguagem da economia. Não é aos Estados que compete definir as políticas económicas. E porquê é que em todo o mundo são os Estados que definem as políticas económicas? Porque nós deixamos. Porque os empresários deixam que isso permitem que isso seja assim. Não tenho nada contra os Estados. Não era possível haver hoje uma vida civilizada sem as estruturas de Estado, administrativas, de serviço público. Evidentemente não era possível. Mas cada um no seu lugar. Que as orientações de cima, de cabeça, venham a partir da máquina do Estado, eu não tenho problema nenhum em aceitar e, aliás, parece natural. Agora, que a feitura, que o caminho e que os objetivos sejam definidos por quem tem as mãos na massa. Não há estruturas de ligação entre os Estados e as associações. Nós temos pouco peso. E é uma fragilidade em todos os países do mundo. E os países mais ricos do mundo livre, são aqueles onde o associativismo é respeitado e, de facto, influencia as decisões políticas. Então, eu digo assim, o associativismo empresarial é a coisa mais importante, não apenas para as empresas, mas para as nações. Eu acho que, para aproximar as empresas e fomentar os negócios, que é aqui o que estamos aqui a fazer, é necessário promover, de facto, a internacionalização do movimento associativo. Infelizmente, não está nas nossas cabeças ainda esta necessidade imperiosa. Eu tive a primeira experiência do que significa o poder desta internacionalização do associativismo empresarial. Tive a primeira experiência quando tive a honra de presidir a Associação Europeia do Metal durante 3 anos. Ao longo de 3 anos tive a experiência do que era lidar e conhecer a importância do associativismo na Noruega, na Suécia, na Alemanha, na França, em Inglaterra, na Turquia, que pela minha mão, desculpem a imodéstia, foi admitida ao longo de 20 anos de espera e de adiamentos, foi admitida na CIMET, que era a Associação Europeia do Metal, a Federação Europeia do Metal. A Turquia hoje é membro e eu tenho a honra de dizer que fui eu que forcei as coisas para que a Turquia pudesse entrar. Uma grande economia, um grande povo. Não vamos aqui discutir outras coisas. Se os empresários se
reunirem em associações. Se as associações não se reunirem e se universalizarem em termos de poder, de impor aos Estados e de não se submeterem às orientações dos Estados, nós não conseguimos, a economia será sempre manobrada, manuseada, utilizada, explorada pelo poder político. Sempre. Eu há pouco ouvi aqui uma palavra que em Portugal também é hoje muito comum. A corrupção. A corrupção existe porque nós, os atores da economia, deixamos nas mãos dos atores políticos que ninguém sabe de onde vieram, vêm por caminhos ínvios, deixamos nas mãos deles as decisões políticas. As decisões das políticas económicas. É por isso que existe corrupção. Porque o poder decisório não está nas mãos do universo empresarial, mas está nas mãos do universo político. Quem é especialista em economia são os empresários, são as suas associações. Temos que criar estruturas de poder para impor aos Estados o que são as políticas económicas que devem ser seguidas. As políticas económicas que devem ser seguidas. Temos que ser nós, os empresários, a impor. Isso faz-se internacionalizando as associações, fazendo isto que estamos aqui a fazer. Os nossos amigos mexicanos estão aqui. México, como sabemos todos os portugueses que aqui estamos também, é uma enorme nação, uma velha nação, herdeira de culturas que ainda nós, aqui na Europa, andávamos em 4 patas, já eles tinham uma cultura deslumbrante. Sabemos isto. E conhecemos mal. Eu queria dizer-vos que no meu projeto de internacionalização na ANEM, eu estou a terminar o meu mandato e será o último, as primeiras coisas úteis que eu fiz na vida foi virar-me para a África, criar relações com a África, o continente pobre, abandonado, explorado, miseravelmente explorado pela Europa, que, aliás, miseravelmente explorou também toda a América do Sul, miseravelmente. E o melhor que eu fiz foi ir para a África, sobretudo, naturalmente, como se compreenderá, para os países de língua portuguesa, e para a América do Sul. A primeira vez que um Presidente da República Portuguesa foi ao Chile foi por intervenção minha e pedido meu. E eu acompanhei o Presidente da República numa missão empresarial ao Chile. E a ANEM celebrou com a Associação dos Metalúrgicos Chilenos um protocolo que ainda hoje está em vigor, já foi há muitos anos, há 20, um protocolo nos termos do qual os empresários chilenos instalados em Portugal são representados pela ANEM. Os empresários portugueses da metalomecânica instalados no Chile são assistidos e são apoiados pela Associação Chilena. Mas fiz o mesmo no Peru. Fiz o mesmo no Brasil. Não em todos os Estados, mas porque o Brasil é um universo complicado, embora falem a nossa língua. E olhem, e houve uma delegação da ANEM que já visitou o México, há uns anos. Não é para aqui chamado o assunto, porque eu quero terminar e dizer-vos o seguinte. O caminho para nós desenvolvermos e universalizarmos as relações e realizarmos aquilo que a natureza das coisas nos aconselha, que é que a economia é dirigida pelas empresas, as empresas é que são o cerne da economia, nós não podemos deixar de nos unirmos, de criar estruturas, de internacionalizar. Já estou velho,
mas tenho que vos deixar esta... Eu aprendi isto ao longo de 50 anos de associativismo empresarial. Nós não temos solução se não nos unirmos, se não internacionalizarmos as nossas associações. Eu tinha muito mais para vos dizer sobre o assunto, mas quero fazer apenas um pequeno comentário final a uma coisa que não tem nada a ver com o que acabei de vos dizer, que é uma espécie de legado, o legado de uma vida entregue ao associativismo. Internacionalizar, dialogar e impor ao poder político as regras, as normas, a disciplina relativa à economia que deve ser gerida por empresários. Associações fortes, para poderem falar com eles. Alguém falou há pouco, suponho que foi a nossa colega da Vortal, em contratação pública. Eu não queria terminar com uma nota negativa, mas queria dizer-vos que neste momento em Portugal existe um código da contratação pública, provavelmente haverá no México e como haverá noutros países, é normal, mas um código da contratação pública que é em si mesmo, no caso português, e custa muito dizer isto em Portugal, mas já sou velho o suficiente para poder dizer aquilo que me apetece, que é em si mesmo uma vergonha. O Estado presume-se dono das empresas, o Estado lança concursos e fixa os preços, máximos da aquisição dos serviços ou dos fornecimentos. Os preços que está disposto a pagar. Eu quero que os meus amigos mexicanos e os portugueses também tenham consciência de que 90%, posso dar elementos à Vortal se quiserem, porque esse estudo está feito pela ANEM, 90% dos concursos lançados nos termos do Código da Contratação Pública em vigor, 90% estabelecem preços máximos de fornecimento abaixo dos custos. Ouviram bem? Preços máximos que o Estado, que aquela máquina está disposta a pagar, são preços abaixo dos custos. Se vos disser que o mercado da metalomecânica em Portugal, não falo nos moldes, que é a tal joia que, graças a Deus, vive noutro universo. Mas no setor metalúrgico e eletromecânico em Portugal, o número de empresas que concorrem, associadas ou não associadas a concursos públicos, não excede, já neste momento, as 300 metalomecânicas. Temos um universo de 15 mil. 15 a 20 mil. E o Estado português é, portanto, um Estado iníquo e pratica o crime de provocar o dumping, de acelerar o dumping. Este é o estado em que o nosso setor está em Portugal. Não falo do subsetor dos moldes, que é um caso particular, que me é muito querido e ao qual vou deixar as últimas palavras. Não havia Cefamol quando eu assumi, há 22 anos, a presidência da ANEM. O setor dos moldes fazia parte da nossa família, e faz parte da família da metalomecânica, claro. E
tenho o orgulho, a satisfação de vos dizer que foi sempre a joia do nosso setor, do metalomecânico, foi sempre a joia, e se hoje estamos aqui numa instalação que pertence ao CENTINF, que é um centro tecnológico dos moldes, quero-vos dizer que o primeiro centro de formação profissional que ajudou a desenvolver as competências que fizeram do setor dos moldes a joia da coroa, as competências tecnológicas, foi uma instituição criada pelas associações do setor metalomecânico, em parceria com o Estado. Chama-se Sem Fim, é o Centro de Formação Profissional da Indústria Metalomecânica, e tem um papel importante. Temos um núcleo na Marinha Grande, o mais antigo núcleo de formação profissional é na Marinha Grande. E porquê? Porque desde sempre, desde há muitos anos, a indústria dos moldes, de facto, é o top. Espero e peço a Deus que saibam, os mais novos, ler das minhas palavras não apenas um testamento, mas uma orientação no sentido de reforçarem cada vez mais estes laços, de dialogarem cada vez mais, de colherem as experiências recíprocas e imporem aos Estados o poder da economia que somos nós. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Câmara de Comércio Luso-Mexicana por estar aqui presente hoje. Cumprimentar o Sr. Embaixador que está aqui presente e, na sua pessoa, cumprimentar toda a delegação do México e os meus colegas portugueses das várias associações aqui presentes. O meu nome é Amaro Reis, represento a Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos em Portugal, uma associação também que já com uma vasta história, desde os anos 1975, e que tem feito um caminho em Portugal com o objetivo de defender e promover e alargar horizontes de toda esta indústria que transforma um material fantástico que é o plástico. A APIP em Portugal representa cerca de 1000 empresas. Para terem uma noção do valor em termos de PIB, o setor do plástico em Portugal representa 2,5% do PIB português. É um setor muito transversal, podemos falar de um setor, um subsetor que também é muito acarinhado na Marinha Grande, o setor da área automóvel. Passa pela área da embalagem, da construção civil, de eletrodomésticos, as maiores formas, as diferentes formas de transformação do polímero, e como tal, como disse também aqui o meu colega Aldimir, que representa também a Associação Mexicana das Indústrias de Transformação de Plástico, enfrentamos hoje diferentes realidades no nosso setor. O setor dos plásticos é um setor de tecnologia de ponta, é um setor que tem feito um caminho ao longo dos últimos anos de muito sucesso. E porquê é que o plástico teve sucesso? O plástico teve sucesso porque é um material, uma matéria-prima que consegue oferecer e ser transformado em produtos que permitiram democratizar o acesso a bens de consumo às populações. Há 30 anos atrás, um automóvel tinha menos... Peço desculpa, isto desligou. Há 30 anos atrás, um automóvel tinha menos de metade do que tem hoje em peças plásticas. Hoje, a sua leveza no setor automóvel, a utilização de plástico no setor aeronáutico, a utilização de plástico nos bens de consumo
permitiram que esteja presente hoje de uma maneira massiva em todos os produtos que temos hoje no nosso dia-a-dia. E como tal, esse sucesso que o plástico teve ao longo destes anos teve um senão que todas as indústrias e todos os industriais que estavam focados em produzir cada vez mais e melhor se foram esquecendo de uma parte importante do nosso setor, que foi acautelar o fim de vida dos produtos de plástico. E hoje vivemos, e as nossas associações vivem, um desafio que é mostrar que o plástico é um produto que é importante na nossa sociedade, que é um produto que vai continuar a existir na nossa sociedade e que nós temos que preservar e que temos que acarinhar. Para podermos atingir esse objetivo, é importante que a consciencialização ambiental, a consciencialização das indústrias para o ecodesign dos seus produtos, para que no final de vida nós possamos desmantelar os nossos produtos para poderem ser reciclados e incorporados em novos produtos e em novas matérias-primas, é muito importante. Importante porque só assim podemos defender o negócio das empresas do setor dos plásticos. O setor dos plásticos, mais que uma vez, tem este desafio para o seu futuro. E é um desafio que não é só em Portugal, é transversal a todo o globo. A Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos tem feito o seu caminho com os seus stakeholders, com a ligação às ONGs, com a ligação às universidades para a investigação e desenvolvimento de novos materiais e também com a ligação à indústria da reciclagem para com todo este cluster, poder fomentar uma verdadeira economia circular. Este tema, economia circular, é um tema que hoje está muito em voga, toda a gente fala de economia circular, é um tema que hoje em dia coloca as empresas a poder e a olhar para toda esta temática de uma maneira diferente. Eu dou muitas vezes o exemplo, e posso até dar deste produto que está aqui à minha frente. Há uns anos atrás, as empresas que produziam embalagem queriam produzir da maneira mais eficiente, da maneira mais eficaz, ao menor custo possível, com menos matéria-prima necessária. Por isso é que esta garrafa, hoje em dia, a tampa já reduziu mais de 50%, a espessura da embalagem reduziu mais de 50%, e todo esse caminho que foi feito ao longo dos anos pelas indústrias de plástico tornou-se que foram vítimas do seu próprio sucesso. O sucesso da introdução do plástico no dia-a-dia das pessoas, e essa massificação virou-se contra o próprio setor. Eu não queria repetir, mas os desafios da indústria para os próximos anos são grandes desafios, assentes no que eu disse há pouco, assentes no ecodesign, assentes nas novas tecnologias de transformação, assentes na digitalização das suas indústrias, na sustentabilidade dos seus processos de fabrico e, muito importante, no desenvolvimento de novas aplicações e novas matérias-primas. Dizer que em Portugal nós, em termos de indústria de reciclagem, temos das maiores empresas de reciclagem da Península Ibérica e da Europa. São empresas de vanguarda que em termos de resíduos e de tratamento de resíduos plásticos estão na frente em termos de tecnologia. Todo este ecossistema que hoje temos em cima da mesa da incorporação de reciclados e novos produtos está a fazer com que o resíduo plástico já não seja visto como um lixo, mas como um recurso que cada vez tem mais valor. Eu diria que o resíduo de plástico hoje vale o dobro que valia há um ano atrás, e muito disto tem a ver com a procura de materiais reciclados e a obrigatoriedade da incorporação de materiais reciclados em novos produtos. O mindset dos clientes e os mindsets dos grandes grupos hoje em dia despertou para esta temática.
há 5 anos atrás, se nós disséssemos a um cliente que íamos incorporar material reciclado num produto, eles quase que nos matavam. Hoje em dia é o contrário, eles pedem-nos para criarmos soluções que incorporem o máximo de material reciclado nos novos produtos. Esta realidade mudou e fez mexer toda uma indústria que estava um pouco adormecida, que caminhará lado a lado com a indústria da petroquímica, que desenvolve novos produtos, mas a indústria da reciclagem vai fazendo o seu caminho, também muito importante para cautelar o fim de vida dos produtos. Em termos ambientais, em termos de sustentabilidade, a PIP e as agências do ambiente portuguesas têm estado de braços dados para, mais do que legislar, é importante que quando se tomam medidas, estas medidas estejam baseadas em informação técnica. Não legislar pela sensibilidade ou pelo sentimento, mas legislar baseado em evidências científicas, análise de dados e como resultado as chamadas análises de ciclo de vida dos produtos. Nós só podemos opinar e dar informação correta aos consumidores quando podemos dizer que um produto de determinado material é melhor que o outro, se tivermos uma base crítica e uma base definida de informação sustentada em dados científicos. Para tal, este caminho tem sido feito com todas estas entidades, com os organismos académicos, com organismos de investigação e desenvolvimento de novas aplicações e novos materiais, e o futuro da indústria do plástico vai sempre passar pela defesa do ambiente e dos seus processos produtivos. Nenhuma empresa hoje que trabalhe na área dos plásticos pode pensar o seu futuro sem acarinhar e tratar os seus resíduos de produção ou acautelar com outros stakeholders a recolha dos resíduos e tratamento dos resíduos para podermos ter mais matéria-prima reciclada para o futuro. Porque falar em reciclagem e falar em material reciclado é importante fomentar toda esta indústria, mas temos que perceber que o material reciclado não é ilimitado. E nós, para podermos ter boas matérias-primas, temos que ter os processos de reciclagem automatizados, a recolha de resíduos eficaz, reduzir a contaminação de materiais e de famílias de materiais para poderem serem incorporados em novos produtos. Foi aqui falado que o México está bastante desenvolvido também na área da reciclagem. Nós temos empresas portuguesas no México, temos uma empresa portuguesa, a Ivertis, que é uma grande empresa na área da reciclagem do PET, que está no México. É uma empresa que está na linha da frente no desenvolvimento do recuperado de PET. Nós, na Europa, até 2030, vamos ter que ter, no mínimo, 40% de reciclado de PET em todas as embalagens. Em Portugal estamos a iniciar agora a colocação das máquinas em todos os supermercados para que as pessoas possam colocar o PET, para que tenhamos um sistema de recolha não contaminado, ou o menos possível contaminado, para podermos ter acesso à matéria-prima para poder incorporar nos produtos. Porque se não tivermos estes sistemas bem oleados e a funcionar bem, podemos não ter competitividade com outros países da Europa que possam ter esta matéria-prima a menor custo, o que depois vai influenciar o custo do produto final. Também permitam-me dizer que a ligação de Portugal com o México, em termos de relações comerciais, vai muito além do que o mundo português conhece do México, Riviera Maia, Tulum, Cancún. Se perguntarmos aos comuns portugueses sobre o México, é o que eles conhecem mais, são as praias do México. Mas é importante, e estamos aqui hoje para isso, que é fomentar a outra parte, que é olhar para o México como um país de investimento, onde já estão empresas portuguesas, também da área dos plásticos, olhar para o México como um país com um potencial tremendo que poderá abrir portas a países vizinhos. O acordo de comércio que existe entre a Europa e o México é muito vantajoso. Nós, em Portugal, em termos de matérias-primas, o México é um fornecedor importante, seja no polietileno da Petroquímica Idesa, seja da Pemex, seja do PVC, que são matérias-primas que as nossas empresas
necessitam de importar, então existe aqui uma relação que podemos fomentar e solidificar em termos de futuros, para mais que vivemos numa época de escassez de matérias-primas e dificuldades logísticas para as mesmas, e o México está do outro lado do Atlântico. Não me vou alongar mais, queria desejar a todos os presentes a continuação de uma boa jornada, mostrar que a Associação Portuguesa de Indústria de Plástico está disponível para, com a Associação Mexicana de Indústria de Plásticos, para desenvolver atividades no âmbito da promoção dos seus produtos e da sustentabilidade dos seus produtos. Certamente iremos ter outros eventos para poder desenvolver esse trabalho. Agradecer a todos, cumprimentar a todos, muito obrigado pela vossa presença em Portugal. Bem-aja. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito, cumprimentar o Sr. Embaixador do México, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana e cumprimentar todos os colegas do painel. Falar de moldes em Portugal, ou falar de moldes e falar de Portugal, são duas coisas que se misturam na história. A indústria de moldes em Portugal começou há mais de 70 anos, quando começaram a haver os primeiros plásticos. E, fruto dessa inovação, que foi o plástico, houve pessoas em Portugal que viram o setor da indústria de plásticos e também o setor da indústria de moldes como uma oportunidade. Uma oportunidade que seria uma oportunidade emergente de futuro. Foram construídas as primeiras empresas, foram fabricados os primeiros moldes para Portugal e desde cedo houve uma vocação exportadora na nossa indústria. Em determinado momento, cerca de 80% dos moldes que eram fabricados em Portugal destinavam-se aos Estados Unidos. Isto foi assim durante muitos anos, até que, depois de Portugal ter entrado na Comunidade Económica Europeia e os países asiáticos terem aberto também as portas ao fabrico de moldes, muita da nossa clientela, ou muitos dos nossos clientes, que até então estavam nos Estados Unidos, deslocaram-se para os países asiáticos. E Portugal não ficou adormecido, foi um rombo, é evidente, mas não ficou adormecido. A resiliência dos fabricantes de moldes portugueses, que até então uma grande parte da atividade destinava-se aos brinquedos, começaram a conviver e foram à procura de novos mercados. Mercados totalmente diferentes, mercados onde o estilo, onde as tolerâncias começaram a substituir o estilo, porque quando se falava de brinquedos era estilo e formas, e digamos que nós migramos para outro mundo, o mundo das tolerâncias. Fizemos grandes e inúmeras ações na Europa, nomeadamente na Alemanha, para abordar novos mercados, entre os quais a indústria automóvel. A indústria automóvel começou assim a ser cada vez mais o cliente fundamental desta indústria, não descurando todas as outras atividades e todos os outros setores, o caso da embalagem, o caso da eletroeletrónica, o caso dos eletrodomésticos, housewares, etc, etc. Mas foi passo a passo que Portugal conseguiu deslocar os 80% que tinha de concentração nos Estados Unidos para se poder espalhar um pouco pelo mundo. Desde toda a Europa e um pouco por todo o mundo, nós fomos abrindo portas e conseguindo encomendas e conseguindo uma posição de mercado que ainda hoje é evidente. A indústria de moldes hoje exporta-se para cerca de 80 países. A indústria de moldes hoje tem cerca de 11 mil funcionários a trabalhar, ou colaboradores a trabalhar nas suas empresas. Tem cerca de 500 empresas. 500 empresas estas que não são empresas, são empresas de vanguarda, empresas de tecnologia avançada,
nós temos nas nossas empresas a melhor tecnologia que hoje é utilizada no fabrico de moldes a nível mundial. Portanto, se formos ao Japão, se formos aos Estados Unidos, se formos à Alemanha, não têm melhores máquinas do que nós, porque nós temos as máquinas deles. Para além de termos as máquinas deles e para além de termos essa competência de explorar aquilo que é a inovação e a tecnologia, temos também um fator muito importante, que é o fator humano. A mão de obra portuguesa é uma mão de obra dedicada, é uma mão de obra resiliente, é uma mão de obra que procura, na inovação, aquilo que muitas vezes é praticamente o impensável. As empresas, para isso, e com isso, associaram-se também aos centros de saber. Hoje, a Cefamol e a indústria de moldes têm um conjunto alargado de intercâmbios e protocolos com as melhores universidades que existem em Portugal. Aqui, junto de nós, em Leiria, nós temos um protocolo com o Instituto, ou com o Politécnico de Leiria, portanto uma universidade, dos quais as empresas de moldes portuguesas pagam aos alunos, aos melhores alunos, bolsas para estudar. Isto é inovador. E porquê é que nós fazemos isto? Ou porquê é que as empresas fazem isso? Porque acreditam que, com o conhecimento destes alunos, trazendo-os para a indústria, nós podemos e devemos potenciar a inovação e potenciar as nossas capacidades que temos dentro de portas. Portanto, a geração, ou as gerações que vão substituindo as gerações mais antigas e que, portanto, tendo esta indústria mais de 70 anos, com certeza que vão havendo renovações de colaboradores dentro das empresas. E essa renovação tem de ser feita com o conhecimento e o know-how daqueles que estão na empresa há muitos anos e com o conhecimento técnico e académico daqueles que vão entrando. Esta simbiose do conhecimento exercido e existente na empresa com aquele que nós vamos assimilando e que vamos tendo conhecimento dos nossos alunos que vão saindo das universidades, permite-nos dar um passo mais à frente, no sentido de podermos inovar e podemos ir à procura de soluções que, de outro modo, seriam impossíveis. E por isto, a indústria de moldes tem tido, ao longo dos últimos anos, um crescimento exponencial. Nos últimos 10 anos, a indústria de moldes em Portugal subiu 100%. Ou seja, a nossa atividade subiu 100%. Nos últimos 10 anos, nós atraímos para o nosso setor mais de 3.000 pessoas. É evidente que, comparado com economias como o México, nós somos muito pequeninos. Mas para nós, um país pequeno e um país relativamente, digamos, com alguma vocação tecnológica, digamos, desde há alguns anos, isto para nós é muito importante. E é curioso e é caso para dizer que muitas congêneres nossas, estrangeiras, atraem os nossos colaboradores para ir trabalhar para essas empresas, para outros países. Países esses, como a Alemanha, por exemplo, que é supostamente ser um dos países mais tecnológicos a nível europeu. Relativamente ao México, o México para nós é um mercado acarinhado. Já há mais de 30 anos que empresas portuguesas investem no México. E investem no México não como promoção, mas localizadas com uma localização e com instalação de unidades industriais. Hoje existem várias empresas que estão localizadas no México, que têm unidades no México, que fabricam moldes no México, e para além de fabricarem moldes no México, têm também a vocação de prestarem assistência aos moldes que nós produzimos para o México. A Cefamol, desde há muitos anos, que faz promoções com visitas, participação de visitas, participação de feiras,
faz a promoção das nossas capacidades junto ao México. E nós, em Portugal, também recebemos mexicanos. Há um exemplo de uma empresa em Portugal que há 2 anos recebeu 14 mexicanos, 14 pessoas do México, para serem treinadas em Portugal. Estiveram 6 meses a trabalhar em Portugal, a aprender, e hoje estão a trabalhar no México. Precisamente para fomentar esta harmonia do conhecimento, fomentar esta dinâmica inovadora, fomentar a relação que possa existir entre as atividades digamos que as atividades no México e as atividades em Portugal. Nós temos algumas empresas da Europa no setor da automotriz que têm vindo a instalar-se e têm vindo a aumentar as suas capacidades no México. Essas empresas europeias vêm junto de nós solicitar-nos apoio para que nessas unidades instaladas no México nós possamos dar o contributo do pós-venda, de alterações e de otimização daquilo que são os moldes portugueses. E isso as empresas portuguesas têm-no feito e continuarão a fazê-lo. É evidente que esta situação pandémica veio atrapalhar um pouco aqui a evolução que nós tínhamos, ou levávamos, digamos, relativamente ao México, quer a nível dos mercados, quer a nível de relações entre o México e Portugal-México, quer também na expansão das atividades das empresas portuguesas dentro do México. Portanto, eu acho que o caminho faz caminhando, esperamos que esta pandemia vá sendo eliminada e com certeza que no pós-pandemia as relações existentes vão ter a sua continuidade e vão ter o seu êxito, quer para as empresas mexicanas, quer para as empresas portuguesas. Dar uma palavra ao Eduardo, relativamente à Associação Mexicana de Manufatura de Moldes e Troquelos. Nós, Cefamol, estamos disponíveis, abertos, para fazer as trocas que forem possíveis e desejáveis, para que o intercâmbio entre os fabricantes de moldes e os fabricantes de moldes mexicanos seja mais ativo, seja mais profícuo e seja mais rentável para todos. Nós andamos a aprender todos os dias, mas nós também temos algo para ensinar. E nessa combinação da aprendizagem e do conhecimento, aquilo que nós possamos aumentar a nossa capacidade, com certeza que será bem-vinda e é com muito gosto que estamos disponíveis para isso. Obrigado a todos. Antes del final, que estamos casi un poquito retardados, pero no hay problema. Ingeniero Manuel Montoya, que nos va a presentar el Clúster Automotriz de Nuevo León. No sé si nos escuchas. Ingeniero Manuel, ¿estás ahí? ¿Nos oyes? Tienes que ligar tu micrófono. Ingeniero Manuel, ¿nos oyes? Buenos días, ingeniero Manuel Montoya. ¿Nos oyes bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfectamente. Perdona por despertarte tan temprano en la mañana. Hombre, encantado. Con un cafecito, sí. Todo bien, ¿no? Ingeniero Manuel, tenemos más como 5 o 6 minutos porque tendremos aquí el almuerzo, pero habla de Clúster Automotriz de Nuevo León y estás libre, ¿vale?
Bien, ¿empiezo mi exposición? Sí, sí, claro, claro. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas las personas que me han invitado a este evento sobre toda una industria tan particular y en donde Portugal es líder mundial, que es la industria de los moldes de inyección de plástico. Bien, creo que el momento es esencial para México porque estamos hoy entrando ya de lleno al TEMEC, al USMCA, un nuevo tratado que hace que las reglas del juego hayan cambiado, donde la integración regional es mandatoria. Ya alguien lo mencionó en la sesión previa. En la industria automotriz, los vehículos deben tener un 75% de contenido regional para ser considerados norteamericanos, lo que significa que hay un 12.5% del coche de componentes que hoy se hacen en Asia o en Europa que se tienen que hacer en América del Norte, donde México es parte de América del Norte. Esto nos está llevando a incrementar el contenido regional y las empresas armadoras y Tier 1 están buscando localizar a sus proveedores en México. Y obviamente mucho de esta proveeduría tiene que ver con el plástico, ya que, bueno, pues hoy el 15% del contenido del coche es plástico. Y todas esas piezas, muchas todavía se hacen fuera de la región, están aterrizando a Norteamérica y la mayor parte a México. Tanto los Tier 1 están trayendo a sus Tier 2 de otros países o están desarrollando a proveedores Tier 2 en México de inyección de plástico. Y obviamente todos ellos pues, necesitan los moldes para poder fabricar sus componentes, ¿no? Entonces la industria del plástico hoy importa fundamentalmente los moldes de países como China y de Corea. Hace años Portugal y España eran fuentes importantes de moldes. En los últimos 15, 20 años, poco a poco fueron perdiendo mercado precisamente por la competitividad de los moldes chinos. Y, sin embargo, todavía tenemos que hacer un esfuerzo para localizar moldes en México, porque pues, ya sea de Portugal o de China, esto nos resta competitividad como país. Bueno, algún dato dieron hace rato también de cuánto se importa de moldes en México, pero solo en moldes de plástico andamos hablando como de 1.600 millones de dólares. Esto es un montón, ¿no? Y bueno, lo decía Eduardo Medrano hace rato, el 90% de los moldes que se usan hoy en México se importan, ¿no? Solamente el 10% lo fabricamos en México. Esta cifra es la que esperamos que vaya cambiando en los siguientes años, ya sea porque desarrollemos a los proveedores o los talleres que ya tenemos en México, no solo haciendo mantenimiento o cambios de ingeniería, sino también fabricando moldes. Ya tenemos algunos casos de éxito, de los cuales ya Eduardo nos comentó algunos, pero también creemos que hay muchas oportunidades para empresas extranjeras que quieran venir a México a fabricar los moldes. Tenemos un muy buen ejemplo de colaboración en una empresa que se formó entre 4 empresas portuguesas y un centro de desarrollo tecnológico en San Luis Potosí, que es Mexport Tools. Son 4 empresas de moldes que se han decidido venir a México y esta organización, que es el CIATQ, que es un centro de investigación del CONACYT, había hecho una gran inversión para poner equipamiento para la fabricación de moldes, pero pues no teníamos la tecnología. Entonces lo que hizo este centro de I+D fue asociarse con este grupo de empresas portuguesas para que ellos utilizaran sus equipos y pudiesen hacer desde modificaciones, mantenimiento, etcétera, hasta fabricar moldes. Entonces es un modelo de colaboración que está empezando a funcionar con mucho éxito y donde creemos que estas empresas portuguesas van a ser capaces de capturar buenos contratos. Todavía estamos en las fases iniciales, pero yo espero que sí, con el tiempo, puedan estar dando un muy buen servicio, sobre todo a las empresas Tier 1 de la industria automotriz, que es una industria que sigue creciendo. Bueno, antes de la pandemia fabricábamos casi 4 millones de coches en México. Este año vamos a estar cerrando por los 3.5 millones y pues el 15% de todos esos coches es plástico. Entonces es una cantidad enorme de negocio para la industria del plástico en México.
Y bueno, también me han hecho mucho la pregunta de qué va a pasar con los materiales ahora que el vehículo eléctrico poco a poco vaya ganando mercado en la industria mundial y específicamente en Norteamérica. Bueno, la buena noticia para el plástico es que va a haber más plástico en el coche eléctrico. Entonces, así como hay otros procesos, como son ciertas fundiciones de acero, etcétera, que van un poco a la baja, el plástico y el aluminio van a la alza en el vehículo eléctrico. De tal manera que estimamos que para el año 2030 el 30% del coche sea plástico, ¿no? De entre el 25 y el 30%. Entonces, creo que el plástico es un material actual y muy de futuro. Entonces, para nosotros en México, para nuestra industria automotriz, que queremos seguir fortaleciendo, sería extraordinario hacer una gran alianza con el clúster de moldes de inyección de plástico de Portugal, para que más portugueses vengan aquí a trabajar con nosotros y asociarnos para atender la industria automotriz de México. Y bueno, con eso quisiera dejar así mi mensaje de cierre. Gracias a todos por la invitación. Muito obrigado. Muchas gracias, ingeniero Montoya. Tu presentación fue buenísima y has cumplido el tiempo. Así que ahora podemos dar por encerrada nuestra sesión. Muchas gracias por venir. Como hemos oído hoy, las relaciones comerciales entre Portugal y México están bien, están saludables y se recomiendan, ¿no? Así que muchas gracias y tengan un buen día. Gracias.